Olá, meus queridos, tudo bom? Chegou a hora, vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Estamos em Judas, hein? Avançamos bastante. Olha, na minha Bíblia falta só uma página aqui para a gente entrar em Apocalipse. E aí vai ser daquele jeito, hein? Vai ser muito bom. Mas vamos lá, vamos orar e vamos seguir em frente, meditando na palavra de Deus, tá bom? Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por todo o estudo da Tua Palavra. Já passamos por tantos livros, tantos capítulos, e nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Fala conosco nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar para vocês de 3 versículos de Judas, do verso 14 ao verso 16. Vamos lembrar que Judas não mudou o seu tópico, o seu assunto, continua o mesmo, tá bom? Ele diz assim, verso 14. Quanto a estes, veja que lá para trás ele deu vários exemplos de pessoas que se desviaram da fé. Ele diz, foi lá igualzinho à época de Caim, Balaão, né? Aquela revolta de Coré e assim por diante. Então, quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Tá bom? Então vamos lá. Essa carta de Judas eu já falei várias vezes, né? Um alerta contra falsos mestres que estavam infiltrados dentro da igreja. O que mais me chama a atenção é que eles não vêm de fora, eles vêm de dentro. Prejudicavam o desenvolvimento da igreja, provocando dúvidas, incertezas, brigas. Olha, é terrível. Parece até os nossos dias, né? E nesses 3 versos aqui de Judas 14 até 16, Judas conclui com uma declaração solene: Deus não ignora a corrupção. Por mais que a gente pense que Deus está aí de braços cruzados, não está fazendo nada, não é verdade, tá bom? O juízo, ele é certo. Ou seja, Deus cuida de sua igreja. Ele não permite que o inimigo prejudique o amadurecimento dos cristãos. Mas, infelizmente, em muitos casos, a própria igreja, como um todo, esfria, abandona e desiste de Deus. Aí, neste caso, Deus se afasta. E aí a igreja, ela estará por conta própria. E quando eu falo igreja, eu não estou falando a igreja de Deus, eu estou falando a igreja do homem. Porque há uma grande diferença entre a igreja de Deus e a igreja do homem. A igreja de Deus, ela ainda ouve a voz de Deus. Mas a igreja do homem não ouve a voz de Deus. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer algumas considerações importantes aqui nestes versos, tá bom? A primeira consideração é a profecia do juízo, que é o verso 14. O verso 14 diz: E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Quem é Enoque? Enoque aparece em Gênesis capítulo 5, do verso 21 ao verso 24. A gente não vai ler, mas está lá, você pode procurar depois. E lá ele é descrito como aquele que andou com Deus. Então vamos lá,
ele já começa a comparar Enoque, que foi um homem que andou com Deus, e este grupo de falsos mestres infiltrados que não estavam andando com Deus. Isso serve muito para nós, porque o divisor de águas implica naquele que está andando com Deus. Tá bom? Então Enoque é esse exemplo. Então Judas, inclusive, cita uma tradição antiga judaica, né? Que era conhecida lá no livro de Enoque. Nós não temos este livro Enoque, por isso que eu falei de uma tradição antiga judaica. E a mensagem central, tá bom? É que é o que o texto diz: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ou seja, o verbo aqui, ele está no passado profético. Por isso que ele diz tão certo que é tratado como ocorrido. Ou seja, o retorno do Senhor é inevitável. E esse retorno do Senhor implica num retorno de juízo contra aqueles que, infelizmente, prejudicaram, contra aqueles que difamaram, blasfemaram contra o nome do Senhor. Então, por isso que neste primeiro tópico, a profecia do juízo ela é certa. Então, Judas deixa muito claro, fala, olha, Deus vai julgar essas pessoas. Tá bom? Muito bem. Uma segunda consideração se encontra no verso 15, que é o propósito do juízo. Porque o verso 15 diz, para fazer juízo contra todos. Tá? No verso 15, aparece muito a palavra ímpios. Deixa eu ler aqui, ó, ímpios, depois ele fala impiamente, né? Depois ele fala de ímpios pecadores. Interessante como ele repete a palavra ímpios, tá bom? Essa palavra grega aqui, ímpios, ela significa sem reverência, sem temor. Não é apenas uma questão de imoralidade, é muito mais a falta de temor a Deus. Então estes falsos mestres faziam coisas absurdas sem ter o mínimo de reverência, o mínimo de temor a Deus. Porque às vezes a gente pensa que o grande problema é só imoralidade. Não era só isso. Havia outras questões também envolvidas. Por isso que aqui esta palavra ímpios é viver como se Deus não estivesse presente. Olha que coisa terrível. Estas pessoas viviam como se Deus nem estivesse ali. Por isso que a gente vê que o juízo de Deus será universal, ou seja, contra todos. O juízo de Deus, ele é justo. E o juízo de Deus é baseado nas obras, naquilo que estas pessoas estavam fazendo. Então Judas enfatiza que Deus julgará também as palavras duras destes indivíduos que queriam viver sem Deus. Deus vai julgar cada um deles. E eu fico imaginando os nossos dias, porque nós vivemos também numa geração que banaliza o sagrado. Mas eu quero dizer para vocês que cada palavra será avaliada. Eu já vi tantos absurdos nos nossos dias e eu vejo que as pessoas estão ignorando a justiça e o juízo de Deus. Assim como Deus naquela época prometeu julgar os ímpios pecadores,
com certeza nos nossos dias também Deus vai julgar aqueles que não se arrependem, aqueles que inclusive são inimigos diretos de Deus. Todos serão julgados segundo as suas obras, ok? Muito bem. No verso 16 temos mais uma consideração, tá? É sobre o perfil dos falsos mestres. Aqui eu vou ler o verso 16 mais uma vez, diz: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Nossa mãe, que coisa, hein? Então, estes são, em primeiro lugar, murmuradores. Então vamos ver aí cada palavra desse trecho, que eu acho que tem um sentido, um significado importante para nós, tá? Murmuradores. A palavra grega aqui sugere queixosos crônicos, tá? Ou seja, são palavras que, são pessoas que murmuram o tempo todo, tá? Não é que o fulano murmurou uma vez, não. São pessoas que murmuravam com muita frequência, por isso que são queixosos crônicos, ok? O texto diz: andando segundo as suas concupiscências, segundo os seus desejos, tá? Aqui na minha Bíblia diz: são descontentes andando segundo as suas paixões. Concupiscências são paixões, tá bom? Muito bem. Aqui são pessoas que são movidas por desejos desordenados, tá? São pessoas movidas por desejos desordenados. Olha que absurdo. O texto ainda diz que a boca fala coisas muito arrogantes. Ou seja, é um orgulho verbal. Às vezes nós avaliamos o orgulho a partir do comportamento das pessoas, mas aqui é um orgulho verbal. As pessoas expressavam, falavam coisas com arrogância. Muito bem. Ainda diz: admirando pessoas por interesses, né? A minha tradução diz: são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Ou seja, eles agiam por favorecimento de vantagens. Eles adulavam para receber vantagens uns dos outros. Então veja bem, esse perfil mostra 4 marcas. Primeiro, um espírito crítico constante, uma vida dominada por desejos, um orgulho verbal e também relacionamentos interesseiros, tá? Vamos aplicar um pouco mais isso para a igreja nos nossos dias. O texto não foi escrito para o mundo. O texto de Judas foi escrito para a igreja. Então, o perfil destas pessoas que nós estamos olhando, que se infiltravam dentro da igreja para prejudicar a igreja, não eram pessoas que estavam vindo de fora, eram pessoas que estavam dentro. Então, Judas escreve para a igreja. Com isso, Judas nos alerta: nem todo discurso espiritual é saudável. Tome muito cuidado. Eu tenho visto as pessoas hoje sendo pastoreadas por muitos pastores do rádio, da TV. Opa, cuidado com isso. Nem todo discurso espiritual é saudável, tá bom? Nem toda liderança é piedosa. Tome muito cuidado com isso também. E nem todo crescimento é sinal de fidelidade. Tenho percebido hoje, todo mundo quer uma igreja grande, essas coisas todas. Cuidado, tá?
Não estou querendo julgar as igrejas grandes, de maneira nenhuma, mas estou dizendo que nem todo crescimento é sinal de fidelidade. Deus vê o que está por trás da aparência. Até mesmo nós, que somos um grupo menor, nós podemos estar vivendo só de aparência. Isso é um grande erro que nós podemos cometer. Por isso que temos que tomar muito cuidado com a nossa vida cristã. 3 lições para nós, bem rapidinho. Deus não está indiferente com tudo aquilo que acontece nos nossos dias e com aquilo que aconteceu no passado. A história caminha para um encontro com o Senhor. A impiedade pode se infiltrar. Por isso que nós precisamos de discernimento espiritual. E a nossa vida deve refletir reverência. Não apenas ortodoxia, não apenas... aqui a palavra ortodoxia implica, né, naquela formalidade, sabe, de culto, tá? Então a nossa vida deve refletir referência não apenas pela ortodoxia, mas na santidade prática. Nós temos que mostrar a vida do Senhor, não é nas nossas reuniões, bom, lá também, mas nós temos que mostrar a vida do Senhor na prática, através do nosso exemplo, através do nosso interesse, através da nossa oração. Eu me preocupo muito com essa ortodoxia, eu me preocupo muito com as nossas práticas religiosas. Cuidado, porque as práticas religiosas nem sempre estão mostrando a santidade na prática, tá bom? Vamos lá, vamos concluir então. Judas, do verso 14 ao verso 16, é um chamado à sobriedade, tá bom? É um chamado à sobriedade. O Senhor vem. E a pergunta não é se ele virá. A pergunta é e como ele nos encontrará? Andando com Deus como Enoque andou com Deus? Ou murmurando e vivendo segundo nossos próprios desejos? Queridos, que sejamos uma igreja que anda com Deus, que vive em reverência, que aguarda a vinda do Senhor com santidade. Porque o juiz é também o Salvador para os que permanecem fiéis. Tá bom? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês nesta quarta-feira. Forte abraço, tá bom? E um beijo no coração. Tchau, tchau.